Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje já passou aqui pelo canal lá no ano de 2021, no ano passado, no começo de 2021, e vamos atualizar as informações dessa empresa até em função dos pedidos aqui dos nossos inscritos que participam junto conosco aqui e sempre mandam a sugestão para que a gente possa fazer a análise. Estamos falando aqui da Pet Center Comércio e Participações S.A. E a sugestão, ela veio do Eliel Fortunato, grande Eliel Fortunato, que prazer ter você conosco, muito obrigado pela participação, obrigado pela sugestão da empresa. E também a Ana Carolina Soares e também a André Durigan, também lá de Curitiba, muito obrigado pela participação, prazer ter vocês junto conosco aqui, né? E essa empresa, ela é muito legal de fazer, até porque ela tem uma história de empreendedorismo maravilhosa. Uma história de superação, de aprendizado, de tropeços e aprendizado, mais ou menos como é a vida da gente também, que nem sempre o aprendizado se dá por vitórias, apenas por vitórias, e muitas vezes as derrotas acabam também nos ensinando para podermos nos levantar e dar os próximos passos também. Então vamos contar um pouquinho da história da Pet Center Comércio e Participações S.A. e daí na sequência a gente vai fazer toda a análise para saber como que está a situação da empresa nesse momento. E para falar da Pet Center, a gente tem que contar a história de Sérgio Zimmermann. Sérgio Zimmermann, empreendedor nato, que desde criança ali o seu pai já tinha um comércio, um pequeno comércio, e ele começou a trabalhar com o pai lá com 9, 10 anos de idade, já ajudava o pai no comércio, mas a veia empreendedora sempre falou mais alto e a necessidade ali de ter a sua própria atividade. E aí na sequência, ele tinha uma namorada que trabalhava como animadora de festas infantis, né? E aí ele um dia foi levá-la para trabalhar numa dessas festas, ficou encantado com todo aquele cenário ali e falou assim, pô, vou te ajudar a trabalhar com animação. E aí também compraram ali roupa de palhaço, ela uma roupa de Emília, e os dois daí passaram a fazer animação de festas infantis. A partir daí viram que havia a possibilidade de montar um buffet de festas infantis. E aí montaram o buffet e foi naquela empolgação, e o que deu? Errado. Acabaram quebrando. Mas não desistindo do caminho do empreendedorismo, na sequência, ele montou um mercadinho, daí desse mercadinho, um mercado, daí virou um atacado, e aí esse atacado começou a crescer lá em São Paulo, até que chega num determinado momento, devido ao crescimento alavancado através de endividamento, acabou não suportando e veio novamente a quebrar. E aí chega ali na sequência, vai estudar também o curso de administração, depois faz o MBA, vai procurar outros aprendizados também, mais todo o aprendizado que teve na vida prática, para poder verificar onde é que ele errou e o que ele acertou e o que poderia ter sido feito diferente para recomeçar de novo. E aí, para recomeçar de novo, ele tinha um barracão lá na Marginal, em São Paulo, e aí nesse barracão, aí, o que nós vamos montar? Um depósito de brinquedos, e aí até que um parente dele falou de montar um pet center, né? E aí, na sequência, foi estudar sobre esse mercado e viu que havia uma viabilidade muito grande de montar um pet center. E aí ele montou, então, o Pet Center Marginal, que na verdade é o Pet Center Comércio e Participações S.A. E aí, ao montar, no primeiro dia, ali no primeiro domingo de trabalho, foi aquele desânimo, porque praticamente não apareceu cliente nenhum, né? E aí, todo aquele começo que é muito complicado, mas daqui a pouco a coisa começou a caminhar. E foi caminhando, e aí o Pet Center cresceu de uma maneira fantástica. Isso no ano de 2002. Já no ano de 2004, já estava abrindo filiais em São Paulo também. E aí o Pet Center começou a crescer. Em 2012, já foi para fora de São Paulo, abrindo em Brasília, depois também abrindo no Rio de Janeiro. Tanto é que com todo esse crescimento do Pet Center, no ano de 2013, chamou a atenção de um fundo de investimentos que aportou recursos mais de 50% dentro do Pet Center para preparar a empresa para se transformar numa sociedade anônima. E aí no ano de 2016 já montou também um CD para poder abastecer todas as lojas que vinham sendo abertas. No ano de 2017 aí montaram uma plataforma digital para começar a fazer o e-commerce, vender produtos pets pelo e-commerce. Tá? E aí chegando no ano de 2018 já ampliando o leque de produtos e serviços
dentro da empresa, aí começou também a montar os hospitais veterinários, clínicas veterinárias, começando com a veterinária Seres. E aí no ano de 2019 já estava com 100 lojas espalhadas pelo Brasil. E aí chega no ano de 2020, aí sim é que é feito o IPO. E aí com o IPO entra mais recursos dentro da empresa para passar por todo o processo de crescimento. Inclusive com a aquisição da Cansei de Ser Gato, Cão Cidadão, da Z-Dog, e tanto é que hoje a Pet Center, que é a Pets, que usa a marca Pets, né, trabalha com 178 lojas já espalhadas pelo Brasil. Também já tem 14 hospitais dentro desse grupo que se transformou a Pets. Mas para que a gente possa conhecer como que está a situação econômica e financeira da Pets ou da Pet Center, trouxe para vocês aqui os balanços desde 2018, 2019, 20, 21 e agora março do ano de 2022, para através dos números entendermos o que é a Pet Center Comércio e Participações S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Pet Center Comércio e Participações S.A. referentes a 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, agora referentes ao mês de março. E dentro dessa base histórica, com todos esses exercícios, a gente consegue ter uma visão bem interessante de como que vem sendo o comportamento da empresa ao longo desse período. Começando pelo ano de 2018, era uma empresa de 597 milhões de reais. O tamanho da empresa, todos os bens e direitos que tinham dentro da empresa, totalizavam 597 milhões de reais. E grande parte está aqui, no imobilizado. O imobilizado são todas as lojas, as instalações, móveis e utensílios, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E aqui nesse ativo circulante é o chamado capital de giro. São os recursos que estão em movimentação dentro do patrimônio, que totalizava em 2018 351 milhões de reais, o que equivalia a 58,9% de tudo que a empresa possuía. Desse valor, a empresa fechou 2018 com 160 milhões de reais em caixa, 160 milhões de reais em dinheiro que estava em caixa, banco e aplicação. Contas a receber 76 milhões e os estoques totalizavam 97 milhões de reais. Indo para o ano de 2019, a empresa mais do que dobrou o tamanho, foi para 1 bilhão 242 milhões de reais, e aqui a gente observa um crescimento grande dentro do imobilizado aqui, na ampliação de todas as estruturas de funcionamento da empresa, com a abertura de novas lojas e tudo mais, 743 milhões de reais. E já no capital de giro, fecha com 440 milhões, apesar do crescimento nominal, uma queda aqui na representatividade. Hoje o capital de giro, em 2019, representava apenas 35,5% de todo o ativo da empresa. O volume de dinheiro em caixa praticamente estável, 169 milhões de reais, um pequeno aumento aqui no contas a receber, fechando em 96 milhões, e também um aumento nos estoques, fechando em 132 milhões de reais. Indo para 2020, há que se lembrar que também era o ano da pandemia, e mesmo com toda a pandemia, a empresa continuou crescendo, foi para 1 bilhão 892 milhões, o seu tamanho até em função do IPO, que foi refletido aqui em 2020 e também em 2021. Aumenta ainda mais aqui, a empresa vai agora para 921 milhões em instalações, e o capital de giro vai para 886 milhões de reais, com 46,8% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, que pula agora para 487 milhões de reais, era o que a empresa tinha de dinheiro em caixa, banco e aplicação. 160 milhões em contas a receber e o estoque vai para 185 milhões de reais. Já para 2021, a empresa aumenta mais ainda o seu tamanho e vai agora para a faixa de 3 bilhões 447 milhões de reais. Até aqui, em função das aquisições que a empresa faz e também na sua própria ampliação orgânica, indo aqui para o imobilizado para 1 bilhão 401, e aí ela passa a registrar também o intangível de 624 milhões, onde ela registra aqui também os ágios nas aquisições que ela faz e também os pontos comerciais. O capital de giro pula para 1 bilhão 362 milhões, 39,5% de representatividade, aumenta o volume de dinheiro em caixa, 688 milhões, 259 milhões em contas a receber e aumenta mais do que dobra também, quer dizer, não chega a dobrar, mas perto de dobrar, o estoque 334 milhões de reais. E agora em março, praticamente permaneceu estável nesses 3 meses, fechando aqui com 3.424. E o capital de giro, uma leve redução, fechando em 1 bilhão 256 milhões, diminui o volume de dinheiro em caixa, 498 milhões. E também aqui no contas a receber uma pequena queda, fechando em 245 milhões,
e o estoque aumenta um pouquinho mais, vai para 383 milhões de reais. Então, para que possamos entender o que é a Pet Center, é uma empresa que vende 597 milhões de ativos, pula para 1.200, para 1.800, para 3 milhões e 400. O capital de giro sai de 350 para 440, 880, 1.300 e 1.256. Então está aqui toda a movimentação feita pela empresa ao longo desse período. Naturalmente que toda aquela movimentação de ativo, ela é financiada por capitais de terceiros e por capital próprio. O capital de terceiros, que é um endividamento de curto prazo e de longo prazo, que totaliza 415 milhões de reais, o que lá no ano de 2018 representava 69,6%. Já no ano de 2019, a dívida pula para 1 bilhão e 66 milhões, com 85,8% de representatividade. Observa-se aqui um crescimento aqui na busca de financiamentos de longo prazo, que fecha em 685 milhões. Já para 2020 é feito o IPO, olha aqui, ela pula de 176 para 514 milhões, e o endividamento total pula para 1 bilhão 378 milhões, porém, mesmo com esse crescimento da dívida, o peso da dívida ficou menor, 72,8%. Agora, em 2021, é feito o follow-on da empresa, e aí aumenta ainda mais o capital, que vai para 1 bilhão 759 milhões, ou PL, o patrimônio líquido, o capital próprio da empresa. E o endividamento fecha em 1 bilhão 688 milhões, com 49%. Então vejo que a empresa que vem com uma dívida de 69, 85, 72, agora a dívida é de apenas 49%. E agora em março a dívida fecha com 48,3%, então a empresa reduzindo menos da metade o seu endividamento em relação a todo o seu patrimônio. Já os resultados da empresa, que são o faturamento, que a base é o faturamento, e naturalmente que depois do custo, da despesa e tudo mais sobra o lucro líquido. Então vamos começar pelo faturamento. Em 2018 faturava 767 milhões, em 2019 986 milhões, em 2020 1 bilhão 436 milhões, em 2021 2 bilhões e 97 milhões, e agora em 3 meses do ano de 2022 já acumula 632 milhões, projetando o faturamento de pelo menos 2 bilhões e meio para 2022. Então o faturamento aqui numa crescente, né? E aí o resultado, que lá em 2018 era um lucro de apenas 30 milhões, em 2019 o lucro ainda cai um pouquinho, fecha em 23 milhões, em 2020 58 milhões de lucro, em 2021 75 milhões de lucro, e agora nesse começo de ano aqui o lucro ainda é pequeno, 2.549, um lucro baixo, perto do volume de faturamento, o que projeta aqui para 12 meses um lucro de apenas 10 milhões de reais. Né? Agora, para entendermos também como que é formado esse lucro, temos que observar aqui, ó, custo na mercadoria. Quanto que custa tudo aquilo que a Pets vende? Custa 54,2%. No ano de 2019, 51,7%, se mantém 51,7%, se mantém 51,7% e 52%. Então vejam que a parte de custo, ela vem extremamente controlada. Já a parte da despesa, e qual que é a diferença entre custo e a despesa? O custo é como se, dentro de uma empresa comercial, é como se fosse naturalmente, e é o produto que ela compra para revender. E a despesa é todos os gastos que ela tem para manter as lojas abertas, salário, energia elétrica, aluguéis, enfim, propagandas e etc. Então custava 38,9%, 39,6%, 39,6%, 40,6% e esse ano que escapou foi para 44,1%. Então devido a esse aumento aqui na despesa operacional, proporcionalmente ao faturamento, é que o lucro apresentou essa queda. Então por aqui você vê como que vem sendo o crescimento da Pets ao longo desse período. Aproveito e trago para vocês também nesses quadros, também o Geraldo Rodrigues, lá de Campinas, que colabora também trazendo muitas informações para que possamos repartir com vocês. Então vamos começar aqui nesse quadro com a liquidez. Liquidez, ela mede o quê? Como que a empresa está financeiramente, se ela está bem, se não está bem, se está com sobra financeira, se não, né? Se está passando aperto financeiro, tudo isso aí a gente enxerga através da liquidez. E a liquidez geral, ela mede o quanto que a empresa tem em relação a todo o seu endividamento de curto, médio e longo prazo. E o índice ele sai com 0,88 lá em 2018, recua para 0,43, sobe para 0,66 em 2020, 0,84 em 2021 e agora em março fecha com 0,80. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 80 centavos. Consequentemente, com aquilo que ela tem, ela não conseguiria pagar todas as suas dívidas.
Mas, considerando que grande parte das dívidas é de longo prazo, então vamos medir a liquidez corrente, ver o dia a dia da empresa. No dia a dia, ela consegue pagar suas dívidas? Então ela sai com um índice de 1,65 lá em 2018, cai para 1,16 em 2019, sobe para 1,35 em 2020, sobe para 1,95 em 2021 e permanece estável em 1,95 agora em 2022. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 que ela tem que pagar ali no dia a dia, ela dispõe de R$1,95. Paga, sobra bastante, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros, não tem problemas de liquidez. Naturalmente que, quando comparamos aqui com a liquidez geral que eu falei há pouco, que ela fechou em 0,80, quando que seria perigoso, né? Quando a liquidez geral é abaixo de 1 e a liquidez corrente também é abaixo de 1. Daí mostraria que a empresa estaria tendo dificuldades financeiras. Não é o caso da Petz. Já nesse outro quadro, eu trago para vocês o endividamento da empresa. Como que está o endividamento? E como que ele vem se comportando? A dívida sai com 69,5%, aumenta para 85,8% lá em 2019, recua para 72,8% em 2020, recua para 48,9% agora em 2021, até em função do IPO, e agora permanece com 48,3%. De tudo que ela tem, ela deve 48,3%. Nesse outro quadro, trazemos aqui os índices de rentabilidade, o quanto que a empresa ganha em relação ao que ela vende, em relação ao que ela investe e em relação ao capital dos acionistas. Margem líquida, o que ela ganha em relação ao que ela vende, 4,02%, 4% praticamente. Em 2019, 2,4%. Em 2020, 4,1%. Em 2021, 3,6%. E agora, nesse começo de ano, vem trabalhando com uma margem muito baixa, 0,40%. E o que é essa margem? É se pegarmos tudo aquilo que ela vende, pagando custo, despesa financeira, impostos, quanto sobra? Agora, em março, vem sobrando apenas 0,40%. Já a rentabilidade do ativo, ela sai com 5,2% lá em 2018, cai para 1,90%, sobe para 3,1% e agora fecha com 2,2% em 2021. Em relação a todo investimento, quando você abre loja, quando você coloca estoque, então faz todo esse investimento dentro da empresa, quanto que a empresa ganha? 2,2%. Já a rentabilidade do PL médio ganha apenas do capital próprio. Quanto que os acionistas que estavam dentro da empresa, os sócios que estavam dentro da empresa, ganharam nesses respectivos anos através dos lucros que a Petz gerou. 17% foi o ganho em 2018, 13,4% em 2019, 11,3% em 2020 e 4,3% agora em 2021. Ao investir na empresa, ao ter o seu capital dentro da empresa, através dos lucros gerados, os acionistas ganharam em 2021 4,3%. Nesse outro quadro aqui, trago para vocês também os demais indicadores relacionados mais às ações. Quanto que vale uma ação da Petz? R$ 3,83. É o valor em relação ao patrimônio que tem dentro da empresa. Porém, essa ação, hoje ela é comercializada na faixa de R$ 8,90. Então, ela vem sendo comercializada na faixa de R$ 8,90. Isso aqui é a cotação agora no último dia 26 de julho, quando da gravação desse vídeo. Então, uma ação que vale R$ 3,83 é vendida por R$ 8,90, o que nos dá um PVP de 2,45. Quer dizer, as ações da Petz são vendidas com um ágio de 145%. O lucro por ação, ele fechou em apenas 15 centavos. Tomando como base o balanço de 2021. Então, de acordo com os lucros gerados em 2021, coube a cada acionista, a cada ação, um ganho de 15 centavos através dos lucros obtidos pela empresa. O que nos dá uma rentabilidade de 1,60%. O que é esse 1,60%? É o ganho que o acionista que comprar as ações pelo valor de mercado terá se a empresa mantiver esse volume de lucros. Então, ele terá um ganho de apenas 1,60%. Dividendos por ação. No ano de 2021, a Petz distribuiu apenas 3 centavos a título de dividendos e a relação PL preço/lucro fecha em 62,01. Isso quer dizer, ao comprar ações da Petz, os acionistas irão levar 62 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa.
E fechando, trago também esse gráfico aqui que você extrai lá pelo Google, digita lá o ticket da empresa e você consegue ver como que as ações da Pets vêm se comportando. Como o IPO foi lá no ano de 2020, as ações elas foram lançadas no valor de R$16,70 aproximadamente. Aí depois de uma pequena queda ali logo na largada, as ações começaram a disparar. E aí foram para R$22, depois foram para R$24 e chegaram ao seu ponto maior com R$27,80 em agosto de 2021. Então, a partir do momento que ela estava vivendo seu melhor momento, com R$27,80 o valor de cada ação, aí começou uma sequência de quedas, né, que você vai ver ali com algumas oscilações para cima e para baixo, mas sempre numa tendência de queda, até atingir o seu menor valor, agora R$8,90, nesse último dia 26 de julho, quando da gravação desse vídeo aqui. Então, por aqui você vê quando que a ação teve seu melhor valor, quando que a ação teve seu valor mais baixo e como que vem sendo as variações no valor das ações da Pets ao longo desse período. Tá então, mais uma empresa analisada, mais uma opção que você tem dentro da bolsa, que é a Pets, né? Pet Center, Comércio e Participações, e aí você já conhece hoje não só a história, quem está por trás, como que tudo aconteceu, mas principalmente você já sabe como que está a situação econômica e financeira da empresa. A empresa que hoje tem um free float bastante alto, praticamente 64% das suas ações estão disponíveis dentro do mercado e passa a ser uma opção. Se você achou interessante os números, se achou interessante os indicadores, coloca dentro do seu radar. Até porque o canal Silas Engriff não se propõe aqui a ficar fazendo indicações de compra ou de venda de ações. O que o canal Silas Engriff se propõe junto com os nossos inscritos é justamente construir conhecimentos, passar todo o embasamento para, junto com outras pesquisas que você possa fazer, formar toda uma base de conhecimento para um processo de decisão, se vale a pena comprar ou se não vale a pena comprar. E aí, consequentemente, para você poder fazer os seus investimentos de forma consciente, de forma segura, minimizando os riscos que você vai ter dentro de um mercado que é extremamente variável. E é interessante que atrás de cada empresa sempre tem toda uma história, e essa história é importante junto com os números, porque ela mostra um comportamento, uma linha de ação da empresa que você começa a observar como que a empresa vem se comportando, se ela mantém uma regularidade dentro da sua trajetória ou não, enfim, tudo que também faz parte e reflete nos números da empresa, né? E aí, com todas essas informações, aí você pode tomar as decisões de forma mais segura, de forma mais consciente. E aos pouquinhos, ir construindo o seu patrimônio para lá na frente, ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.